Se você fosse começar qualquer coisa na sua vida, o que você acredita que seria o segredo para ter sucesso? A chave? Você sabe? Você gostaria de saber? Essa é uma resposta que vale ouro, vale milhões, como dizem por aí. Bom, se você quer saber a chave para começar qualquer coisa, fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Seu Pai que te ama, que te perdoou completamente, que te justificou, que tem pensamentos incríveis para te ajudar nos começos ou recomeços ou decisões da sua vida e te levar a cumprir o propósito e ter sucesso todos os seus dias. Amém? Muito bem, essa é uma pergunta clara, importante e acho que todo mundo gostaria de saber, porque a vida é feita de começos, não é? A gente começa, obviamente, no dia que nasce, começamos, e depois são começos de etapas e épocas e decisões que a gente tem que tomar. Nós vamos começar um relacionamento, escolher com quem a gente vai casar, depois tem que tomar a decisão de se casar e começar uma família, às vezes começar um negócio, começar uma empresa, mudar de cidade para começar um novo tempo, situações que a gente passa, erros que cometemos e sofremos, e aí temos que começar de novo. Às vezes perdemos coisas, perdemos tudo, perdemos pessoas e temos que começar novamente. E às vezes olhamos e falamos, puxa vida, se eu tivesse começado de outra maneira, talvez eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Meu lugar quer dizer que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar o que foi derrota na sua vida, erro, e fazer que no final tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então não se preocupe, porque mesmo que você tenha errado, falhado, e tem que começar alguma coisa na sua vida novamente, o Senhor é também o restituidor de tudo aquilo que nós perdemos. Mas vamos voltar então para a palavra de Deus, para que nós possamos entender essa chave que para mim é o segredo. Porque se você olhar a Bíblia, eu diria que Deus começou com o homem pelo menos 4 vezes, vamos dizer assim, porque foram momentos cruciais. E o que aconteceu nessas 4 momentos, e eu estou falando de Adão, Noé, Abraão e Cristo, eles nos ensinam, eles nos mostram essa chave poderosíssima que, se nós seguirmos na nossa vida, nós vamos ter sucesso, né? Quando ele começa com Adão, vamos ver que a primeira, olha o que a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, olha só, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A bênção de Deus foi dada para eles terem essa vida fecunda, que dá certo, que frutifica. Mas não apenas isso, também a bênção de Deus era para multiplicar tudo aquilo que eles fecundaram, tudo aquilo que eles geraram. Haveria multiplicação por causa dessa bênção de Deus. Ele deu autoridade para sujeitar toda a criação. Não era uma autoridade para sujeitar sobre a raça humana, mas as circunstâncias, as situações da vida, dominar também, inclusive, sobre os animais que rastejam, falando aqui até mesmo de um domínio, uma autoridade sobre o próprio Satanás. Então você vê que foi algo muito importante, e a primeira coisa que a gente vê foi a bênção de Deus. Nós sabemos que Adão peca, erra, escolhe um caminho sem Deus. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo, vou tentar viver a minha própria vida sem o Senhor. E aí você tem que entender um princípio aqui, que a bênção de Deus, que é essa primeira chave. Então vamos colocar aqui a primeira chave. Se você puder, você já escreve aí nos comentários. Você ainda tem o seu caderninho de anotações aqui, eu tenho o meu, que anota as frases, né? Mas você pode escrever no comentário a primeira coisa que você tem que entender. A primeira chave para ter sucesso é ter a bênção de Deus. Coloca aí. Primeira chave para o sucesso é começar com a bênção de Deus. Ok? Você vai ver isso também
Vamos aqui, depois eu volto nesse ponto. Aí você vai ver que Adão comete um erro. Então ele, ao se separar de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está abrindo mão da bênção. Por quê? Porque aqui é um ponto que eu quero te dizer. A bênção não é uma coisa que você ganha e é seu e acabou. Não. A bênção, na verdade, ela é uma pessoa, que é Cristo. É por isso que a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Porque se apenas prosperar fosse bênção, muitas pessoas que ficam ricas não perderiam a alma, não cairiam em depressão, não teriam seu casamento destruído, sua saúde destruída, ansiedade, não é verdade? Então, a bênção que enriquece, que prospera, que faz a vida dar certo, ela não é uma coisa que você vai ali, faz uma campanha e recebe. Não, ela é a pessoa dele. Ele é a bênção na nossa vida. Então, enquanto você está com ele, Adão tinha comunhão com ele, a bênção está fluindo na sua vida. Mas quando você decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e se separa dele, para de viver uma vida com ele, você perde o fluir dessa bênção. E é isso que muitas pessoas não entendem. Não fica achando, fiz uma campanha, ganhei uma bênção, acabou. Não, meu amado. Entenda que ele, a pessoa dele, é a bênção permanente na sua vida. Aí você vê que Adão então vai, peca, se afasta e vai viver uma vida de cardos e abrolhos. Sua mulher vai sentir dores de parto e ele vai comer do suor do seu trabalho. Trabalho é bênção, mas o suor é maldição, porque o suor é ansiedade. E Deus não quer que você viva com ansiedade. Tudo isso porque se afastou e perdeu a bênção de Deus. Aí o homem a coisa vai piorar muito, você conhece a história, e vamos chegar em Noé. Deus então, a raça humana ficou tão deteriorada, e o diabo estava ali até, na verdade, produzindo uma outra raça de mistura, provavelmente com anjos e demônios, com homens, e eu não quero entrar aqui nesse mérito, para impedir Cristo de vir e nos salvar. E ele então resolve trazer o dilúvio e destruir toda a raça humana, salvando apenas a família de Noé, através da arca, que aponta para Cristo, mais uma vez, é ele que nos salva do dilúvio desse mundo, e obviamente também aponta para a igreja, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. E a Bíblia fala então que quando eles saem da arca para recomeçar, olha, um outro começo de Deus com Noé, olha o que ele diz em Gênesis, capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé. O que ele fez? Abençoou. E seus filhos. E lhes disse novamente, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Liberou a bênção para crescer e multiplicar. Deus, toda a bênção de Deus é para crescer e multiplicar, para dominar, para exercer autoridade, para ter sucesso em última análise. Mas veja, mais uma vez, o segredo de um começo de sucesso é a bênção de Deus. Você fala, Adão recebeu, mas não teve. Não, enquanto ele esteve em Cristo, na bênção com o Pai, ele tinha sucesso. Ele deixou de ter no momento que ele se afastou. E aqui, mais uma vez, nós percebemos isso. A bênção de Deus estava aqui. E vamos ver aqui mais um versículo ainda. A Bíblia diz aqui em Gênesis, um pouco para frente, no capítulo 12, verso 1 e 2, falando com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Olha a bênção aqui de novo. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Uau! Então, olha para cá. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Nunca comece nada sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus. Não comece um relacionamento sem a bênção de Deus. Não se case sem a bênção de Deus. Não comece um negócio sem a bênção de Deus. Não lidere sem a bênção de Deus. Não compre e venda sem a bênção de Deus. Não viaje sem a bênção de Deus. Não faça festa sem a bênção de Deus. Não aplique dinheiro sem a bênção de Deus. Não tome decisões sem a bênção de Deus. Puxa vida. Aqui está a prova. Todas as vezes que Deus começa, ele começa abençoando. Porque a bênção de Deus é o selo dele. É ele assinando embaixo. É ele dizendo, eu estou nisso. Eu estou com você. E se ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, como não teremos sucesso? Não é verdade? Se Deus é por nós, como não teremos sucesso? Eu gostei dessa frase. Vamos escrever ela também? Escreve aí nos comentários. Se Deus é por mim, se Deus é por mim, vírgula, como não terei sucesso? Você vai ter, não tem jeito, não é?
Pastor, amém, eu concordo, eu quero a bênção de Deus. Então veja, o que é a bênção de Deus? É a pessoa de Cristo em primeiro lugar, então essa vida com Ele. A bênção de Deus é a sua graça, que é Deus dando tudo para quem não merece nada, é o seu favor imerecido, que você recebe pela fé. E qual fé? A fé da obra da cruz. O que é isso, pastor? É a fé de que lá na cruz meus pecados foram pagos e eu estou plenamente perdoado para sempre dos meus pecados passado, presente e futuro, de uma vez por todas. A Bíblia diz de uma vez para sempre ele morreu pelos nossos pecados, para sempre. Ele não morre todo dia. Eu não estou mandando você pecar, estou dizendo que quanto mais você crê nisso, menos você vai pecar, porque a Bíblia fala que é a lei do pecado, a lei é que dos mandamentos é que nos leva para o pecado, mas a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, de tentar guardar alguma coisa. Então, crer que está perdoado é fundamental. Viver com consciência de perdão é a obra da cruz, que vai gerar fé. Segundo, crer que você foi justificado em Cristo. O que é isso? Eu estou aprovado porque eu estou em Cristo. Deus olha para mim, olha para você que nasceu de novo e crê, e fala, tá tudo certo, eu posso abençoar, porque a lei foi cumprida na vida dessa pessoa, porque está em Cristo, e Cristo cumpriu a lei. Então eu estou perdoado, eu estou justificado e eu sou um filho e herdeiro da promessa. Quando você entende essa obra da cruz, você tem fé para crer. E aí você recebe a bênção. Pastor, como eu sei que Deus está nisso? Primeiro, porque essa fé vai trazer isso. Segundo, quando você tiver que tomar a decisão para começar qualquer coisa, você vai sentir o testificar do Espírito, que principalmente vem com paz e alegria. Se você pensa em casar, abrir um negócio, fazer qualquer coisa, começar alguma coisa, orou, entregou para Deus, perguntou se é a vontade dele, aí o que você tem que fazer? Estou sentindo paz? Lá no fundo, quando eu me vejo, eu sinto uma paz permanente, me sinto alegria. Então o Espírito Santo tem respaldo na palavra, então o Espírito Santo está confirmando, pode ir que a bênção de Deus está com você. Uau! Bom, eu espero que você tenha sido muito abençoado. Eu vou salvar essa live aqui, obviamente, você pode compartilhar. Você conhece alguém que precisa tomar decisões e gostaria de ter a bênção de Deus? Puxa vida, compartilha com pessoas que você ama. Eu vou orar por você agora, eu vou orar para que Deus te abençoe em todos os seus projetos, amém? E que você possa compartilhar esses tesouros aqui nos grupos de WhatsApp, nas pessoas que você ama. E lembre-se não se esqueça de clicar aqui, se você não está inscrito, se inscreva no canal, acione aí as notificações, vem fazer parte com a gente. E se você não tem o seu devocional para acompanhar, você pode adquirir pelo nosso site vidanagraça.com.br, vai chegar direto na sua casa, amém? Vamos orar e no final compartilha com as pessoas que você ama. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque nós somos um povo abençoado. Nós somos muito abençoados, porque estamos em Cristo e Tu és a nossa bênção. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles saibam que são abençoados, recebam bênção para começar tudo que estão desejosos no coração, guiados pelo Teu Espírito, mas principalmente com a certeza do favor imerecido, da bênção, da justiça de Cristo. Certeza que serão abençoados não porque merecem, não porque são bons, mas porque o Senhor é bom. E o Senhor já tem abençoado a vida deles, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional, na presença do Pai.